Olá, eu sou Matheus Jardim Sena, eu sou biomédico formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente faço mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Federal de Pernambuco também. E atualmente faço parte do LENT, que é o Laboratório de Estudos Moleculares e Terapia Experimental. Bom, o meu trabalho no Conabion ele consiste basicamente em uma revisão de literatura, que vai buscar trabalhos e artigos que estão utilizando aplicações práticas de ferramentas de bioinformática para o desenvolvimento de vacinas contra o Zika vírus. O Zika vírus foi um vírus bastante relevante em 2015, na sua última epidemia, que ocorreu aqui no Brasil, afetando principalmente o Nordeste, em que houve sua primeira associação com algumas doenças neurológicas graves, como, por exemplo, a síndrome congênita, que pode levar a casos de microcefalia em neonatos, e a síndrome de Guillain-Barré. Apesar disso tudo, ainda não há nenhum tipo de vacina ou tratamento contra esse vírus, mas é muito necessário que haja uma ferramenta de prevenção para poder conter possíveis surtos futuros ou epidemias que possam vir a acontecer. E com base nisso, é preciso que tenha tanto vacinas ou medicamentos ou ferramentas que possibilitem também a melhoria do processo de desenvolvimento de vacinas, que é o caso da bioinformática, que vem se expandindo cada vez mais no ramo da vacinologia, em que, a partir do crescimento de diversas ferramentas e diversos bancos de dados genômicos e de proteínas, eles têm tido sua aplicação cada vez mais buscada. E a partir disso, meu trabalho é fazer basicamente uma revisão da literatura, que vai buscar na literatura vários artigos que estão utilizando aplicações práticas dessas ferramentas, diversas abordagens, para verificar o que está sendo utilizado para o desenvolvimento de vacinas contra o Zika vírus. E para fazer isso, eu fiz basicamente uma pesquisa em bancos de dados de periódicos, como o Scopus e o PubMed, e com base nisso eu utilizei as palavras-chave Zika vírus, vaccine, bioinformatics ou immunoinformatics para poder criar esses artigos que tinham relevância para o tema. E a partir disso eu delimitei um período de tempo recente, que seria artigos publicados desde 2020 até 2024, e com isso obtive um total de 42 artigos identificados, e a partir de alguns filtros para delimitar melhor o escopo da pesquisa e excluir os artigos que não eram de interesse, eu utilizei alguns filtros, que foram basicamente a remoção de artigos duplicados, já que eu utilizei mais de uma base de dados, e em seguida eu excluí alguns artigos de revisão de literatura e capítulos de livro, porque não consistiam basicamente diretamente em aplicação prática dessas ferramentas. E também eu selecionei, com base na leitura, os artigos que não eram pertinentes ao tema, que não utilizavam ao mesmo tempo ferramentas de bioinformática e nem aplicação para as vacinas contra o Zika vírus. E como resultado, eu obtive no total 21 artigos que foram triados, e desses 21 artigos triados eles foram separados em algumas categorias baseadas na sua abordagem. E essas categorias incluíram basicamente, primeiramente, 12 artigos que foram identificados utilizando epitopos imunogênicos, utilizando a vacinologia reversa, para poder fazer vacinas contra o Zika vírus, a partir desses bancos de dados. Esses 12 artigos consistiram em vacinas utilizando vários tipos de abordagens, como por exemplo vacinas de proteínas, subunidades, DNA ou RNA. Em seguida, 5 artigos identificaram basicamente a utilização de ferramentas de bioinformática na identificação de alguns epítopos imunogênicos parecentes com as proteínas do Zika vírus, para justamente servirem como expansão de bancos de dados para serem usados para a formulação de vacinas multiepítopo também. Então, também foram identificados mais 3 artigos, utilizando algumas ciências ômicas, como genômica, proteômica e transcriptômica, para a expansão de bancos de dados também em relação às informações que estão nesses bancos de dados contra o Zika vírus, para a utilização desses dados para poder identificar algumas propriedades de acordo com algumas ferramentas. E um artigo ele foi mais específico, em que ele fez uma caracterização em relação a sequências compartilhadas entre hospedeiro com o patógeno do Zika vírus, que tem uma implicação para o design vacinal também em relação à segurança dessas vacinas. E como conclusão, a gente pode ver que houve sim um aumento em relação à quantidade de estudos utilizando ferramentas de bioinformática para o Zika vírus, e que eles foram focados basicamente na produção de vacinas utilizando esses epítopos imunogênicos de células T e células B, em que eles estão sendo utilizados para fazer essas vacinas, e por isso tem demonstrado ser um alvo muito potencial para o desenvolvimento dessas vacinas. E com isso, os artigos que foram identificados e triados pelas metodologias estão presentes nesse QR Code aqui, que está nas referências. E eu quero agradecer aos órgãos de fomento da CAPES, FACEP e CNPq. Quero agradecer também à Universidade Federal de Pernambuco, no Laboratório LENT e o Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Federal de Pernambuco. Obrigado.